Tudo bom, gente? Vamos continuar nossas aulas de JavaScript. Eu vou diminuir um pouquinho aqui a tela e me colocar aqui e tirar esse tela inteira. O que aconteceu? Agora sim, tela inteira. Bom, vamos lá. Conteúdo de hoje em JavaScript, nós vamos ver tipos de dados, objetos, funções. Também vamos ver eventos. E aí vai começar uma parte mais longa, que é strings e métodos para string, números e métodos para números. Vocês vão perceber que o JavaScript ele tem alguns detalhes interessantes em como que ele manipula os strings e números aqui dentro. Vamos iniciar pelo básico. Tipos de dados. O JavaScript, como nós já vimos nas aulas anteriores, ele pode receber diversos tipos de dados diferentes. No caso aqui eu tenho uma variável, que no caso uma definição var é para definir uma variável, e no caso a palavra reservada var indica que é uma variável pública. Então var lang igual a 16, atribuição de 16 na variável lang. Isso faz com que ela se torne um número. Se eu fizer uma atribuição de uma string numa variável qualquer, ela se torna uma string. E se eu atribuir um objeto aqui no caso, tá? Porque eu estou criando um objeto com que vai ter first name John e last name Doe, tá? Essa aspas aqui, eu esqueci o nome, eu chamo ela de curly brackets, mas eu não sei a tradução em inglês, português, esqueci completamente. Mas o que acontece? O X vai receber um objeto inteiro, onde eu vou ter dois atributos, o first name e o last name. First name recebe John, last name recebe Doe. Beleza, a variável X é um objeto. Percebam o seguinte, no momento da atribuição, ela se torna aquele tipo de dado. Ela não é o tipo de dado antes de ocorrer a atribuição. Isso é importante. Vamos fazer um teste engraçado aqui. No JavaScript eu posso fazer umas coisas que é estranho a princípio, mas funciona. Por exemplo, eu posso somar um número com um texto. Posso somar dois números, 16 mais 4, e um outro texto. Qual que é a diferença? Vamos ver. Se eu somar um número e um texto em qualquer linguagem de programação, isso dá erro. Mas no JavaScript, o que ele faz? Ele entende que para que essa soma ocorra, ele tem que converter em texto. Por quê que ele vai converter em texto e não em número? Porque eu não sei o que vai estar aqui dentro. Eu posso ter 18, que é um número, se eu converter funciona, mas eu não sei. Pode ser Volvo, pode ser Paraty, pode ser o que for aqui dentro. O importante é, ele faz uma conversão do 16 para string e soma com outra string. Então o resultado fica 16 Volvo, uma palavra, tá? Ou seja, é como se ele estivesse fazendo isso aqui, ó. Ele converteu para string. Eu vou aumentar um pouquinho a fonte. Ok. Então olha que interessante. Se eu tiver um número e uma string, ele transforma o número em string e soma. Mas e o outro caso que eu vi aqui? Eu tenho dois números e uma string. O que ele faz? Olha que interessante. Ele soma o que ele consegue. O que não consegue somar porque vai ter tipos de dados diferentes, ele vai fazer a conversão. Então, no caso aqui, 16 mais 4, 20. Ele soma 20 mais Volvo. Não tem como somar o Volvo. Então, o que eu faço? Converto o 20 em string e somo com o Volvo. E está aqui, ó. Olha que interessante. Quer dizer, é um pouco inteligente aqui, né? Mas vocês têm que tomar cuidado com isso. Se vocês forem jogar um valor qualquer lá, e esse valor vier, por exemplo, 20 aqui, vocês não sabem que uma variável x, quer ver? Eu vou dar um exemplo bem específico, né? Vamos criar um var a, onde eu vou receber a string 20. Eu vou somar no final o a. É a mesma conta, deveria fazer o quê? 20, 20. Mas olha só, tá certo, né? O que eu estou falando aqui, perdão, deveria fazer 20, 20 não. Ele vai fazer 20, 20. Por quê? Porque o 20 aqui é um texto. O que eu estou mostrando isso aqui como variável é pelo seguinte. Imaginem que vocês receberam um valor de uma outra página. E é um número. Mas vocês receberam ele numa variável. Vocês têm que fazer com que esse número seja interpretado como número. Porque ele pode vir da outra página como texto. Então é importante tomar cuidado com isso aqui, tá? Vamos fechar. Um exemplo 3 de tipo de dados seria a nossa atribuição dinâmica, porque eu posso definir, como eu falei, eu posso atribuir x, eu criei x, ela nesse momento ela é indefinida, ela não tem um tipo de dado.
eu atribuí o valor 5, ela se torna um número. Eu atribuí no X uma string John, ela se torna uma string. Então, a atribuição ela vai ocorrer dinamicamente. Vamos voltar aqui. E, ok, outra coisa que é interessante ver em JavaScript seria a questão de números grandes. Vou aumentar um pouquinho a fonte para melhorar. Ok. Números grandes. Como é que eu represento um número grande? No caso aqui eu estou falando é o seguinte, ó. 123 expoente a 5, 123 expoente a menos 5. O que acontece aqui? Se eu estou exibindo esse valor, no caso estou exibindo aqui y, deixa eu somar aqui para vocês verem, y mais uma quebra de linha, ou seja, o valor y, que eu tenho dentro de y, que vai ser convertido em texto, mais o br aqui, que é um break line, eu estou quebrando a minha linha, e depois o z, que é um outro número, mas vai ser convertido em texto, por quê? Porque eu estou somando com isso aqui. Então, na verdade, eu estou somando esses três valores aqui juntos, como eu tenho o br no meio, ele vira tudo texto. Olha só, ele mostra 123, ele vai dar a quinta, né? Então, 123 e 1, 2, 3, 4, 5 zeros atrás. 123 a menos 5. Após a casa decimal, eu tenho 5 valores, sendo que 123 vai estar entre eles, tá? Então, 0, 0, 123. Se eu colocar 123 a oitava, o que vai acontecer? Eu vou ter 8 casas decimais após a vírgula. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí eu tenho 123 aqui embaixo. Então, é uma forma de você trabalhar com números muito grandes aqui dentro do JavaScript. E ele vai te representar esses números também, quando forem muito grandes, ele não vai te dar um número grande. Ele vai te dar uma representação desse tipo também. Bom, no caso aqui, o exemplo 5 de arrays. É um tipo de dado que nós vamos estar trabalhando muito, tá? Você pegar aqui entre colchetes, tá? Você vai ter carros recebendo o Saab, o Volvo e o BMW. Nem tem ideia que carro que seja Saab, tá? Isso deve ser um carro americano, nunca vi. Mas olha só, eu tenho 3 carros aqui. O que acontece? Eu vou exibir o carro número 1, tá? Lembra? 0, 1, 2. Vou exibir o carro 1, olha aqui. Volvo. Então, o que acontece? Eu criei um vetor. Se eu continuar colocando aqui, Fiat, sei lá, VW, Volkswagen, eu quero exibir o carro 4. Olha lá, Volkswagen. Quero exibir o carro 3, Fiat, e assim vai. Então, para criar um array, simplesmente eu faço isso aqui. Nós vamos ver que tem algumas coisinhas a mais para frente, mas depois eu volto nesse detalhe. Os objetos, isso aqui é interessante. O objeto, gente, eu posso criar um objeto de qualquer tipo aqui. Por exemplo, pessoa. Tá? No momento em que eu crio uma pessoa, eu vou dar atributos a essa pessoa. First name, igual a John, vírgula. Last name, 2 pontos, Doe, vírgula. Idade, age, igual a 2.50. E cor do olho, eye color, blue. No final, repare que eu não tenho a última vírgula. Fecho aqui. E ponto e vírgula. Beleza, criei um objeto, pessoa. Só que agora, percebam o seguinte, eu criei esse objeto aqui já com valores preenchidos. O que eu vou fazer? Vou jogar na minha tela aqui, pessoa.firstname is person.age mais years old. O que eu quero falar? John is 50 years old. O John tem 50 anos de idade. Se eu colocasse aqui, Clausius Reis tem X anos de idade, tem o olho castanho. Ele não vai aceitar. Por quê? Porque age tem que ser um número. Então, por exemplo, Clausius tem 40 anos de idade. Clausius 40 years old. Beleza, gente. Então eu consigo acessar minhas propriedades. Tem outras formas de acessar essa propriedade? Tem. Nós vamos ver mais para frente aqui. Hoje, por enquanto, eu quero só dar um apanhado de tipos de dados. Um outro tipo de dado interessante que nós temos é o tipo primitivo. Eu quero descobrir qual que é, né? Se eu tenho assim
um tipo de dado, eu quero descobrir qual que é o tipo dele naquele momento, eu tenho uma função chamada typeof. O typeof depende de como que eu estou trabalhando, se é uma primitiva ou se é uma função complexa. Por exemplo, um typeof numa primitiva, no caso aqui, eu estou exibindo na tela isso aqui, ó. Tá? Eu não tenho, ok, eu não defini valor de x, então eu tenho o tipo de, entre aspas, John, o tipo de 3.14, o tipo de true, o tipo de false e o tipo de x. Não defini x. O que aconteceu? Ele vai falar para mim que o tipo de John é string, o tipo do número 3.14 é um número, o tipo do true ele é booleano, assim como o false também é booleano, e o tipo do x é undefined. Por quê? Porque eu não defini o x. Mas se antes aqui eu definisse var x, sei lá, recebendo um string vazia, olha só, ele se torna uma string. Se o x receber 5, ele se torna um número. Tá bom? Isso aqui seriam os tipos simples, ou seja, o tipo primitivo. E o tipo complexo? A mesma coisa, tá? Eu estou exibindo na tela o typeof de diversos elementos. Então eu tenho aqui typeof, eu tenho um objeto, name John, age 34. Eu tenho um typeof aqui, um array de 1, 2, 3, 4. Eu tenho um typeof null e eu tenho um typeof de uma função inteira, tá? Uma função completa. Olha só, o primeiro aqui, ele é um objeto. O segundo, 1, 2, 3, 4, também é um objeto dentro do JavaScript. Ele não vai ser reconhecido como um array, é um objeto. O array é um objeto. O null é uma palavrinha reservada, que também é um objeto. E a minha função, aqui no caso, ela reconhece como função, porque eu tenho um retorno, que depois posso ter atributos aqui. Então, gente, percebam o seguinte, esse null acho que é o mais interessante. A gente acha que o null vai ser nulo aqui, vai ser indefinido. Não, o null é uma palavra reservada definida. Então isso é importante. Ok? Vamos seguir. De acordo com isso aqui, então, a gente tem agora a capacidade de criar tipos de objetos primitivos e tipos de objetos complexos. E temos também como descobrir se o tipo é primitivo e se o tipo é complexo. Isso aqui, essas duas aqui, ó, o typeof, é muito interessante na hora que você está criando o código de vocês, para vocês fazerem experimentos antes de fazer alguma tarefa, executar alguma ação sobre o que vocês estão trabalhando, tá bom? Vocês vão executar, por exemplo, você pode testar, se o tipo for string, converta antes para número. Tem essas coisinhas que você pode fazer depois. Mas isso a gente vai ver com calma. Bom, em relação aos objetos, gente, é bem interessante o seguinte. Imagine que eu possa ter objetos dos mais variados tipos. Olha que legal, eu posso ter um objeto onde as propriedades têm a first name, last name, age, eye color. Nós já vimos esse objeto ali, a gente já montou ele. Mas olha que legal, eu tenho uma função dentro desse objeto. A função é chamada pelo function return this first name mais um espaço mais this.lastName. O this, gente, é importante que ele se trata desse objeto em questão, tá? Desse que eu estou trabalhando agora. Então vamos pegar um exemplo aqui de um objeto simples, onde eu tenho uma pessoa, first name, last name, age e eye color. Então tá lá, nós já fizemos esse teste aqui. Como é que eu acesso aqui o primeiro nome? Person é o objeto. Então, person.firstName. Como é que eu pego a idade? Person.age. No final, eu vou ter agora a informação inteira sendo representada para mim ali. Legal, nós já vimos isso aqui. Mas ó, vamos fazer um pouquinho agora mais avançado, acessando uma propriedade. Imagine o seguinte, nós temos duas formas aqui. Deixa eu só lembrar o que eu puxei aqui. Tá. É o mesmo objeto, tá? Tem um ID, tem um last name, tem um first name. Só que nesse objeto agora, eu estou acessando igual eu fiz anteriormente. Person first name e person last name. Tá aqui para mim, John Doe. Legal. Mas olha que interessante, eu também posso fazer dessa forma aqui, ó. Eu posso ter vou colocar assim, aspas simples, no caso aqui, pode ser duplo também, não tem problema. Aí eu tenho person,
Abre, fecha, vamos ver. Mesma coisa. Ou seja, uma outra forma que eu tenho de acessar a propriedade, né? Uma delas é usando o ponto e a outra é usando o colchete aqui. Aspas aqui, o colchete. O que vai acontecer? Se eu for trabalhar dentro de uma base de dados que tenha muitos elementos, muitos objetos que vão ser cadastrados, isso aqui vai ser mais interessante para mim. Às vezes eu vou ter um objeto X no índice I, perdão, o índice I, e eu quero acessar a propriedade first name. Mas posso acessar assim também? Sim, eu também posso acessar. Mas vamos ver isso com calma quando a gente for trabalhar com o loop de dados aqui. Mas são as duas formas. O outro método para acessar a propriedade é esse aqui, tá? Só o exemplo para vocês aqui. E os métodos objetos? Seria no caso aqui, eu tenho objeto pessoa com first name, last name, tem um ID, e o meu full name, ele vai me dar o this, como eu falei para vocês, esse objeto, que é o person, first name, ele pega isso aqui, mais o espaço, mais this, esse objeto person, ponto, last name, que vai te dar isso aqui. Então, quando você exibe person, ponto, full name, e aqui eu não posso passar, não posso fazer isso aqui, tá, gente? Isso não vai funcionar, tá bom? O person full name tem que lançar, inclusive, isso aqui, tá? As parênteses. Quando eu executo, eu tenho aqui John Doe. Suponha que eu tenha uma forma que, sei lá, vamos criar uma variável aqui, var a. Não, vamos colocar aqui, var id igual false. Vou colocar dessa forma assim. Ok, deixa eu só ver se está funcionando. Não está funcionando. Então... perdão. Não vou passar nada aqui, não. Não tem o var, gente, pelo amor de Deus, desculpa. Tô boiando aqui. É chamada de função, não coloco o var. Eu tenho um ID aqui. O que eu quero fazer aqui é o seguinte. Dentro aqui, eu vou testar. If o ID igual a true, retorne. Na verdade, eu quero false, né? O false. Else, eu vou retornar isso, mas eu também vou colocar... Eu vou copiar aqui mais fácil, tá? O ID. Ou seja, se o ID for true, eu vou jogar. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou jogar simplesmente true, vai me dar o undefined. Aqui no caso ele pegou o ID 5556. Não sei o porquê que ele aceitou. Perdão, porque eu botei o ID maiúsculo aqui, ó. JavaScript e case sensitive. ID. Tá lá, 5566. Ok. Se eu passar como false, ele não vai passar nada, que tá pegando esse daqui. Então, vocês estão vendo que eu posso agora criar funções internas aos objetos aqui para trabalhar com eles. Isso é muito útil quando você vai trabalhar, por exemplo, com visualização de dados. Vocês vão associar elementos. Vocês vão perceber uma coisa que a gente tem como trabalhar, muita coisa de JavaScript ela acaba sendo trabalhando aquela questão do uma orientação a eventos. Eu posso trabalhar dessa forma, eu posso criar eventos que vão ocorrer mediante uma ação, mas não fica rodando um loop aguardando aquele evento. Tá? Isso a gente vai ver com mais detalhes quando a gente for fazer a aula síncrona. Aqui é meio complicado de explicar. Bom, funções. Nós vimos a função lá básica, então, que é basicamente, eu tenho... estou clicando no lugar errado. A função básica que nós temos é simplesmente uma função, function, o nome da função, myFunction, e eu tenho aqui parâmetros, a, b. O que eu estou fazendo? Eu estou usando a palavra-chave return para retornar um resultado a vezes b. A minha função está fazendo o quê? A multiplicação. Então, no final, eu venho aqui, x recebe myFunction 4,3, documento, elemento get, elemento by id, recebe o x. E está aqui. Quero que vocês percebam um detalhe aqui. A minha função, ela foi definida após a chamada dela aqui. Olha que interessante. Poderia ter feito isso aqui também.
a função JavaScript, o JavaScript, mesmo para algumas coisas vocês vão ter que tomar cuidado. Lembra daquele document write, né? Que eu posso fazer e colocar um texto qualquer aqui? Pois bem, deixa eu colocar aqui, executar, tá aqui o clauses. Se eu fizer isso aqui fora, ele poderia não estar aceitando. Algumas coisas no JavaScript ele não vai aceitar, a não ser que a função já esteja pronta. É meio confuso, mas geralmente a função aqui, ó, ela tá sempre ativa. Então você chamou a função antes dela ter sido criada. Ele basicamente vasculha o código todo antes. Uma função com parâmetros, já vimos ali. No caso aqui, eu estou passando um parâmetro somente, função toCelsius. Ela foi definida antes, inclusive, vocês estão vendo aqui agora. E o retorno dela vai ser o quê? 5 sobre 9, que multiplica Fahrenheit menos 32. A pergunta aqui é, quanto que é 77 em Fahrenheit em Celsius? 77 Fahrenheit é 25 graus Celsius. Então, quanto que estaria a temperatura nossa aqui? 150 Fahrenheit. Ô, doido! 120, 48, ó, tá quase a temperatura aqui de Rio Paranaíba. 100, 37, ó, então nós estamos 100 Fahrenheit em Rio Paranaíba hoje, aproximadamente. Então, olha só que interessante. Mais interessante também, nós estamos chamando a função diretamente, ao invés de criar uma variável x recebendo o toCelsius. Tá? Você pode muito bem fazer exatamente o quê? Chamar diretamente a função na saída que você precisa. Legal. Essa questão aqui, gente, que eu falei do parênteses que eu estou jogando aqui dentro, se a chamada minha eu passar um valor 10, quanto que é 10 aqui? Menos 12 graus. Beleza. Só que se eu não passar parênteses aqui dentro, o toCelsius, ele faz uma invocação da função inteira. Repara que o que ele me mostrou aqui? Ele mostrou a função function toCelsius f igual return 59 menos f. Ou seja, é muito bacana para poder saber se a função está correta. Dá um print na tela aqui. Então, o parênteses, ele invoca a função. Deixa eu testar o que acontece se eu não passar nada. Not a number. Por quê? Nada. Not a number, ou seja, é um nulo aqui. Menos 32, não existe esse número. Então ele representa NaN, not a number. Não é um número. Variáveis locais. Dentro de uma função, eu posso ter variáveis internas. Lembra aquela questão que eu disse sobre a variável ser pública, privada? Pois bem, eu posso ter o var, eu posso ter aqui também uma let car, vamos colocar um car type aqui. Vamos pegar um mais simples, né? Pegar um BMW, um BMW, o tipo dele, motorcycle. Uma moto BMW. Legal. O que eu vou tentar fazer aqui? Carname mais carname. Tá fazendo aqui, ó, string vol. Type of carname, na verdade tá fazendo. E olha que interessante, nem passou o parênteses. Eu teria colocado parênteses aqui, por questão de boas práticas de programação. Tá? E aí tem o carname. Mas além disso, eu vou jogar o que aqui dentro? Eu vou jogar o car type, que é motorcycle. Tá bom? Esse let aqui, ó, faz com que esse car type seja uma variável privada interna dessa função myFunction. Enquanto o var carname é uma variável que está pública aqui dentro, apesar de que eu não estou tendo acesso a ela. Mas bom saber que acontece dessa forma. Bom, então por funções seria isso, basicamente. Criar a função aqui não vai ser muito complicado. Vocês vão usar a função base, adicionam os parâmetros que vocês acharem necessários e vocês podem usar variáveis locais interna à função para vocês gerarem o resultado. Vocês vão precisar disso aqui? Sim. Isso vai despencar para vocês agora nos exercícios para frente. Vocês vão ter que gerar funções para poder corrigir dados, impedir que o usuário cometa erros, tá? Manipular os dados, na verdade. Vocês poderiam pegar sei lá, normalização de dados e por aí vai. Nós vamos ver. Validação de CPF é um exercício bacana de fazer. Com relação a eventos. Eventos é o seguinte, gente.
Alguns exemplos que nós temos aqui dos eventos. Eu falei que o JavaScript ele trabalha com meio que orientação a eventos aqui. Nós temos alguns eventos que funcionam o tempo todo. OnChange, OnClick, OnMouseOver. OnChange é quando algum elemento foi alterado. Se o elemento foi alterado, se você selecionou um drop-down, mudou o elemento, ele troca. OnClick, você vai fazer quando você clicar no elemento HTML. Mas aqui é uma função que depende de você clicar, né? Mas nós temos também OnMouseOver, OnMouseOut, que seria se o mouse passar em cima do elemento e quando ele sair de cima do elemento. Você pode ter ações diferentes. OnKeyDown, se alguma tecla for digitada no teclado. Posso inclusive testar qual que foi a tecla. E eu tenho o OnLoad, que seria quando a página é carregada. Então, alguns exemplos rapidamente. Nós temos aqui um botão recebendo documento, getElement by ID, inner HTML. Estou fazendo o quê? Chamando isso aqui, esse elemento, um parágrafo. Recebe date. É uma função pronta do JavaScript. Date abre e fecha parênteses. Quando eu clicar nesse botão, então, no onClick, eu mostro a data no parágrafo. Legal. Vamos ver um pouquinho diferente. No 2, eu tenho agora o onClick this, ou seja, este elemento, ponto, inner HTML recebe date. Qual é o elemento que vai receber o date? O próprio botão. O botão recebeu o date agora. O inner HTML original dele era the time is, essa é a hora. Legal. Um exemplo 3. O exemplo 3 é o onClick. Eu vou fazer um display date, mesma coisa. Só que agora eu vou fazer com que o elemento parágrafo também, ele vai receber uma função, perdão, o botão meu recebe uma função, que é o display date, está sendo chamado aqui. A display date não recebe nenhum parâmetro, e eu tenho o parágrafo selecionado aqui por esse comando, recebendo date. Quando eu clicar aqui, o parágrafo recebe o date. Então, ou seja, 3 formas aqui. Eu criei uma função interna, eu criei uma função chamando ele mesmo, e eu criei uma função não, eu criei um comando interno, um comando que altera ele mesmo, e uma função para alterar o parágrafo. 3 formatos diferentes aqui. Pode ter mais? Pode ter mais. Mas é interessante o que vocês podem ter de possibilidades aqui. Eu, pessoalmente, gosto de fazer funções e deixo tudo num lugar só da página. Questão de organização de código. Bom, com relação a strings, métodos e eventos de string, gente, eu vou entrar aqui, não vou passar muito pelos exemplos, vou deixar para vocês testarem, mas tá bem descrito aqui, vocês vão entender o que eu fiz. E alguns aqui eu vou mostrar que é interessante. Variáveis do tipo string, gente, são criadas colocando aspas duplas ou simples ao redor de um texto. Isso torna aquela variável uma string. Aspas, elas podem ser utilizadas no texto desde que não coincidam com as que estão rodeando. Exemplo, se do lado de fora eu usei aspas duplas, dentro eu tenho que usar aspas simples. Se de fora eu usei aspas simples, dentro eu tenho que usar aspas dupla. Tá? Não pode coincidir. Porque senão você está abrindo e fechando o texto. Métodos de string, gente, nós temos o seguinte, olha. Digamos que eu queira exibir o símbolozinho de aspas simples, mas eu estou usando aspas simples dentro do texto. Eu estou usando aspas simples e eu quero exibir uma aspa simples aqui no meio. O que eu faço? Eu coloco uma barra antes. A barra invertida, ela significa ignore o próximo caractere. A mesma coisa para aspas dupla. E se eu quiser mostrar uma barra lá no meu texto? É a mesma coisa. Barra, barra. Qual vai ser o resultado? Barra. Ou seja, ignore o próximo caractere. A mesma coisa vai funcionar para eu dar alguns comandos de escape, né? Comandos de escape aqui, que são, por exemplo, o backspace é você retornar um caractere, barra B, barra invertida B, ou seja, ele não vai interpretar o B como a letra B, o caractere, vai interpretar como o comando de backspace. E assim vai para o comando de form feed, new line, carriage return, isso aqui seria o enter nosso, dá o return. Tabulação horizontal, tabulação vertical, os comandos estão aqui. Isso aqui é uma questão de decorar, tá? Não tem muito segredo, é muito simples. No caso aqui de métodos para string, nós temos o tamanho da string, onde se eu usar o comando length, ela me dá o tamanho. Find a string in a string, ou seja, encontrando uma string dentro de uma string. Posso usar o index of, last index of. Eu vou mostrar os exemplos rapidamente aqui. Buscando uma string dentro de uma string é diferente de encontrar.
vou buscar, eu posso usar o método search. Extrair parte de uma string, vou usar slice ou substring. Replace é substituir uma string dentro de uma substring, vou usar replace. E eu vou converter maiúsculos e minúsculos usando to uppercase para converter para maiúscula e to lowercase para converter em minúsculas. Rapidamente aqui, eu não vou gastar muito tempo, eu vou mostrar os exemplos. Olha só, o comando length é uma função, mas ele não recebe aspas, tá, gente? Parênteses. É direto. Eu tenho um texto qualquer, esse texto eu vou fazendo txt.length, ele vai me dar um valor que está sendo salvo em SLN. SLN na tela aqui, 26. Número. Se eu botar o type of para confirmar, type of SLN, ele recebe number. Está lá confirmado. Ok. Como que eu encontro uma string dentro de uma string? Vamos pegar aqui o index of. O index of é simples, tá, gente? Eu tenho uma string aqui, please locate where locate occurs. A posição recebe str, que é essa string, index of, locate. Eu estou procurando locate. Ele fala que está na posição 7, mas tem 2. Por que ele encontrou o 7? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A partir da posição 7 eu tenho o primeiro locate que ele encontrou. O segundo exemplo, eu tenho aqui mesma coisa, estou fazendo last index of, ele encontrou na posição 21. Por quê? Ele está procurando o último index que existiu com o comando, com o termo procurado, que no caso foi locate. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E mais 1. Aí eu tenho o locate. 21 e eu tenho aqui, ó, locate. Legal. Exemplo 3. Eu tenho a string, mesma coisa. Eu estou procurando agora John. O que eu quero mostrar com esse exemplo aqui é o seguinte. Se não existe a string procurada dentro da minha string, ou o texto procurado dentro da minha string, o que acontece? O retorno vai ser sempre -1. Tanto o index of quanto o last index of. Se você não tem o elemento, o resultado é -1, que é um teste que vocês podem fazer. Se for -1, não foi encontrado o que você procurou. O último exemplo, no caso aqui, é o seguinte. Perdão. Eu estou fazendo aqui a minha string. Eu tenho a posição str last index of locate 15. Agora, o que é esse 15 aqui? Ele vai buscar... Como é que eu falo isso aqui? Tipo, backward. Ele vai de trás para frente. A posição 15, então, ele inicia a busca a partir da posição 15 e aí ele encontra o elemento. Se eu procurar aqui, para mandar procurar o elemento index of locate 15, não vai encontrar. Bom, basicamente eu estou criando assim eu começo a procurar a partir do tal caractere. Às vezes vocês têm um texto de vocês que vocês querem pesquisar e na parte anterior desse texto tem uma coisa que vocês sabem que não vai precisar procurar. Você tem 15 caracteres lá que é um código hexadecimal da cidade. E você quer procurar o nome da cidade. Então você procura toda a cidade que tenha São Gonçalo, São Paulo, São Luís. Então você procura a partir do caractere X e aí você encontra a palavra. E buscando, isso aqui é encontrar, finding. E o searching? O search, tá? Ele retorna a posição da primeira ocorrência. Mesma coisa. Bom? Então, não mudou nada para mim isso aqui. É a primeira ocorrência de um texto numa string. Tem uma questão aqui de busca entre o finding e o searching, que é a questão de... Como é que eu vou explicar? Seria performance. Vamos falar assim. Dependendo de qual função você utilizar, a performance vai mudar. E muito, tá? Eles falam, o JavaScript é lento. Ele era lento. Se você usar funções que usava antigamente, ele é muito lento. Mas nós temos exemplos de JavaScript, eu vou deixar um aberto aqui, daqui a pouco eu mostro para vocês, exemplos de emuladores de computadores inteiros que rodam dentro do JavaScript. Eu vou deixar ele já pronto aqui, só um minutinho. Ok, tá aberto aqui, daqui a pouco eu mostro para vocês. Continuando aqui, tá. Vamos extrair então agora uma parte da string, um slice. Eu tenho aqui o apple, banana e kiwi. O string slice eu vou pegar do caractere 7 até o caractere 13. Vamos contar isso aqui, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então começa aqui. O próximo ele pega. 8, 9, 10, 11, 12, 13. O próximo ele não pega. Tá? Ele pega do 7, a partir do 7 até o 13. Depois ele não pega mais. O que ele vai pegar? Banana. Tá lá. É o str.slice. str.substring, muito semelhante. Então tem aqui, ó, str substring 7, 6. Eu vou pegar a partir do caractere 7, ou seja, desse ponto, a partir daquele ponto ali, ou seja, primeiro o B do banana, eu vou pegar 6 caracteres. Então eu pego agora 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não preciso saber até qual o caractere. Eu falo, quero 6. Pronto, ele busca para mim a banana, tá lá. Ó. Como é que eu faço para substituir então uma string? Substituir, nós temos aqui, ó, vamos pegar rapidamente, qual que é o texto? Tá aqui, ó, tem um ID, tá? Que é o demo aqui, então, por favor, visite Microsoft em Microsoft. Eu quero str, eu estou pegando o texto que está interno ele. txt, eu estou fazendo str replace Microsoft com, vamos pegar aqui, por exemplo, UFV. E eu vou fazer documento getElementById demo, que é o mesmo que estava aqui. Eu vou substituir o inner HTML dele pelo novo txt que eu acabei de criar, que eu troquei Microsoft por UFV. O que houve? Ah, porque eu tenho que clicar aqui para funcionar. Esse é um botão. Isso aqui está funcionando. Isso é uma função, perdão. MyFunction. E ele está num botão, um clique do botão. Quando eu clicar, visita o UFV e Microsoft. Bacana. Vamos fazer diferente, que eu acho tão feio isso aqui. Ah, agora ficou bonito. Pronto, ó. Joinha. Legal. Outra forma aqui seria o quê? Eu usar str replace. Onde é que eu tô? Cadê? Nada vai acontecer. Isso aqui. Ah, lembrei. O que está acontecendo aqui é o seguinte. Eu estou trocando Microsoft por W3 Schools. Mas o que aconteceu foi que Microsoft está com M maiúsculo e resto minúsculo. Eu mandei trocar Microsoft. Igual eu falei, o JavaScript ele é case sensitive, ou seja, ele vai importar se é maiúsculo ou minúsculo. Aí, como que a gente faz? Nós temos um comando que eu vou fazer o quê? Barra para a direita, o texto que eu quero, barra de novo, e aí eu tenho i. O que isso aqui faz? Ele faz com que isso aqui seja buscado case insensitive, ou seja, eu não estou mais preocupando agora com o formato, se é maiúsculo ou se é minúsculo. Um comandinho aqui, tá? E o exemplo 4, que seria a mesma coisa, só que, cadê? Ele vai substituir, no caso, ao invés de usar o i para insensitive, eu vou usar o g. O que esse g faz? Tem quantos Microsoft aqui no texto? Ó, 1 Microsoft, 2 Microsoft. Substitua o Microsoft por UFV. O que vai acontecer? Ó, clicar no botão para executar. Todas as referências que eu tinha de Microsoft se tornaram UFV. Esse barra G aqui, ó, que está fechando totalmente a palavra, ele vai pegar todas as referências. Ainda posso colocar também aqui o barra i no meio para poder pegar esse texto case insensitive. Ou seja, posso juntar isso aqui. E converter. Gente, converter é muito tranquilo. To uppercase, tá lá, ó. Texto, que seria o texto que eu peguei do Hello World que está aqui. Texto to uppercase, ele se torna todo maiúsculo. A mesma coisa para o lowercase. O texto Hello World to lowercase, ele vira todo em minúsculo. Tá? Não tem segredo essa função aqui. Uma dica que eu dou para vocês, quando vocês forem fazer buscas em banco de dados, dependendo do que vocês quiserem, se vocês não estão preocupados com a sensibilidade do uppercase, fugiu a palavra, se vocês não estão preocupados se o caractere é maiúsculo ou minúsculo, então o que vocês fazem? Convertam os dois em minúsculo ou os dois em maiúsculo e façam uma busca assim. Ou seja, façam uma busca em valores iguais, né? Bom, com string é a mesma coisa. Isso aqui foi tudo... perdão. Com string é a mesma coisa não, que eu estou pensando no próximo, que é o número.
Temos outras funções aqui ainda. Concatenação de string, seria basicamente eu pegar um texto aqui, demo, tá? Perdão, um texto aqui, vou jogar nesse parágrafo, que é o hello e o world. Eu vou fazer o texto 1, que é hello, concatenação com o texto 2, tendo que entre eles vai ter um espaço. Então tá lá, hello world. Se eu quiser fazer concatenação com um menos entre eles, hello menos world. E assim vai. É o texto.concat. Agora não façam função. É no texto. Texto 1, concatenação com texto 2. E eu tenho que passar qual que é o elemento que eu tenho que vai concatenar os dois. Vai ficar entre os dois. Como que eu removo, então, o espaço de uma string? Exemplo 1 aqui, eu vou ter a minha função, que é um botão aqui. O meu botão tem uma funçãozinha. E eu tenho um texto aqui, que é the string method not support... Não, perdão. Na verdade, eu estou usando hello world. Está aqui. O hello world que está aqui na minha função é uma string. Ele tem espaço antes, tem espaço depois. O método trim, então eu pego str.trim, abre e fecha parênteses, o que ele faz? Olha lá. Ele pega o hello world, mas ele não tem espaço. Aqui ficou bem difícil esse negócio, né? Ele criou um alerta para mim. Não foi muito interessante isso, não. Eu queria mostrar na tela para vocês. Deixa eu ver se eu consigo pegar isso aqui na tela. Tá, é basicamente a mesma coisa. Deixa eu voltar aqui, então. O hello world aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Documento.write str. Tá. Tá lá. Hello world. Eu vou botar o botão direito aqui, vou inspecionar o elemento. Vocês podem perceber que ele não tem espaço, nada em volta. Legal. O 2 aqui, essa ação primeira aqui é o seguinte. O nosso amiguinho Internet Explorer 8, ele não aceita a função trim. Então, existe uma função que você faz, string replace, você substitui isso aqui, ou seja, você está fazendo com que ele remova todos os caracteres de espaço. Gente, isso aqui é uma gambiarra para funcionar no Internet Explorer. É o que eu falei. A internet, ela adora... Os navegadores tinham essa briga antigamente de quem que ia fazer o navegador que funcionava mais redondinho. Até que chegaram num ponto e falaram, não, vamos fazer um padrão. Mesmo assim, alguns ainda tentam fazer coisas que no outro não roda. Um outro formato aqui, tá? Eu cliquei em coisa errada. Esse exemplo aqui não era o exemplo que eu queria mostrar. Dois exemplos que eu esqueci de remover, não são dessa função aqui. Bom, função para retornar um caractere na posição específica do JavaScript, nós temos char@at e char_code@. Qual que é a diferença deles? Exemplo. Nós temos aqui um texto, cadê? str hello world. Eu quero saber str char@ na posição 0, que é o H. Tá lá. Qual que é o caractere na posição 3? É um L. Tá ali. Legal. E o que é o nosso char_code@? É a mesma coisa, só que ao invés de mostrar naquela posição qual que é o caractere, ele mostra o código do caractere. O código do H é 72. O código do... Vamos pegar o A aqui, vou colocar um A na primeira. O A maiúsculo é 65. O A minúsculo, 97. Tá? É o código do caractere ASCII. ASCII não, estou falando besteira. É o código do caractere nesse computador que você tem que está trabalhando no momento. Exemplo 3. Deixa eu ver. Ok. Da mesma forma como eu posso fazer o char@, e o char@, eu posso fazer o acesso à string. A string, lembra que ele é um objeto? Trabalho com um objeto. str, e eu crio ela a função 0. Ou seja, função não. Abro colchete, 0, fecha colchete. Ou seja, me mostra a posição 0, posição 1 do vetor str, que é o E. É como se isso aqui fosse um vetor de letras. Um vetor de caracteres. E o split? O split é poder fazer o quê? Converter uma função, uma string em um array. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, o que eu fiz?
eu tenho essa string que é A, B, C, D, E, F. A string ponto split com vírgula sendo o caractere de separação, eu vou ter foi para a variável ARR, tá? ARR na posição 0, eu tenho A. Legal. Se eu pegar ARR na posição 1, se não tivesse feito isso aqui, o que ia acontecer? Ia mostrar vírgula, né? Agora, por que não mostrou? Opa, olha aqui, erro do código. Ele não está mostrando a função. Muito estranho isso aqui, viu? Pode ser coisa do... Vamos testar isso aqui no sistema do Chrome. Vamos testar aqui o 1. Olha, código não funcionando. Vou dar uma olhada no que aconteceu aqui e mostro para vocês então na aula síncrona. Ele pode estar com algum problema aqui, não sei porquê, ele não está conseguindo. Mas basicamente aqui, o que essa função split faz, deixa eu tentar o segundo exemplo aqui, às vezes o segundo está funcionando perfeito. Eu tenho a função aqui, a string hello, eu tenho o str split, aí eu tenho o texto, eu percorrendo ele e basicamente isso aqui eu estou criando esse texto um por um caractere e eu estou dando uma quebra de linha. Vai ter todas as letras aqui, uma atrás da outra, com uma quebra de linha. Tem um BR na frente de cada um. O que está acontecendo aqui? Vocês estão percebendo que o meu ARR, que é o meu array de strings aqui, ele fez string split, nada, quer dizer, eu não estou preocupado com isso aqui, ele vai mostrar. Se eu colocasse um string split, vamos botar o E aqui, era para me mostrar o H e depois LLO. Tá lá, ó, H, LLO. Por que aquela função anterior não funcionou? Eu não entendi. Vamos tentar ela na mão aqui. Document.write. Eu vou colocar aqui o ARR índice 1. Eu vou fazer um string split aqui com todos os caracteres. Tá lá, ele mostrou perfeito. Por que ele não mostrou naquela função anterior? Não sei, gente. Olha que esquisito. Ó, ele não limpa a tela. Gente, ai que vergonha, ai que vergonha. Eu não tinha executado o código. Ignora, volta para trás aí, tá? Tinha que executar o código para funcionar lá, ó, ARR2, tá lá, C. Mas é a mesma coisa. O que eu estou fazendo aqui, por exemplo, suponha que vocês tenham os elementos lá, nome, CPF, vírgula, idade, por aí vai. O que vai acontecer? Vou até tirar os espaços aqui para não ter problema, né? Nome, CPF, idade. Eu vou fazer um string split aqui com a vírgula. Aí vou mandar exibir o segundo, CPF. Vou mandar exibir o terceiro, idade. Pronto, basicamente é isso. Então isso que seriam as funções de string e métodos de string e o trabalho com string em si. E os números? Tá? Mesma coisa, vão ter dois pacotes de exemplo aqui e vou rapidamente neles. Nós gastamos bastante tempo, inclusive, essa aula. A próxima aula é mais lenta, viu, gente? Para retornar um número como uma string, eu vou usar a função toString. Tá? Outras linguagens também usam a mesma função. Se eu tenho aqui a variável x, que é um número, tá? Eu quiser fazer ela x toString, ela vai se tornar string. O número se torna string. 1, 2, 3, entre parênteses, ponto toString, mesma coisa. 100 mais 23, toString, mesma coisa. Ou seja, o resultado que eu tiver aqui, toString, ele mostra como uma string. Lembra que no JavaScript isso não é tanto problema para a gente, mas internamente ao código JavaScript isso pode se tornar um problema. Então essa função toString vai ser muito útil para a gente. Como é que eu relato então o número agora em exponencial? Exemplo 1. Os números exponenciais, por exemplo, eu tenho aqui 9.656. Eu quero fazer ele, x, né, que é o número que eu tenho, exponencial. Ele vai dar o quê?
9,656 expoente a mais 0. E se eu fizer agora 2? O que é isso aqui? Isso aqui, gente, exponencial, eu estou fazendo o quê? É o número de caracteres após a vírgula. 966. E se eu fizer 4? Olha aqui, ó. 9,656. Aí eu tenho o quê? Só 3, né? Ele vai ter que adicionar o quê? Um 0 no final aqui. Então fica 9,656, 0. E se eu botar 6? 9,656, 0, 0, 0. São 6 caracteres. Isso é interessante, às vezes, quando vocês forem fazer uma conta, vocês querem ter um valor maior de casas decimais, vocês vão usar essa função para que garanta que o JavaScript vai representar aquele número definido de casas decimais após a vírgula. Bom, e como que eu faço o inverso? Eu quero definir um número fixo de decimais. Eu uso a função toFixit. A toFixit, 9,656. Eu quero definir em 0, ou seja, 0 casas decimais, ele vai arredondar o valor de 9,656. 6 vai acima do 5, então ele arredonda para cima. Ele vira 10. 9,656 com 2 casas decimais. Ele vai pegar 65. O 6 vai para cima, 66. Tá aqui. E assim por diante. Tá? Se eu botar mais casas decimais, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai jogar para frente e vai arredondando sempre o último caractere que ele vai ter. No caso aqui, nós não temos caractere para arredondar. E toPrecision vai retornar para a gente uma string com um número específico de caracteres numéricos. Isso é interessante porque ele não vai levar em consideração a vírgula, ou ponto, no caso aqui nosso, né? 9,656 toPrecision, normal. toPrecision 2, 9,7. Ela arredondou 656. Porque a 656 vai arredondar o quê? 66, 66 vira para 7. Então, 9,7. 9,656 para 4, não muda, porque ele já tem 4 caracteres, incluindo o ponto aqui, né? E 9,656 para 6, ele vai ficar 65600, que são 5 caracteres, mas eu tenho 9 antes, que dá 6. E aí temos o retornar um valor, the value of. O value of, basicamente, eu vou estar representando ele. X, value of, 1, 2, 3, entre parênteses, value of, 100 mais 23, value of. Nada mais é, eu vou retornar um número como um número. Ah, mas que trem esquisito, pessoal. O número como um número? Porque às vezes eu vou ter o elemento, não vai estar com o... Ele pode estar com objeto, ele pode estar diferente. Eu garanto que isso aqui vai ficar como o valor numérico daquele elemento. Bom, último slide, prometo, viu, gente? Imagine o seguinte, nós temos aqui agora métodos e propriedades dos números, para converter variáveis JavaScript em número. Bom, esquisito, né? Number. Olha só. Ah, não fala que vai dar erro, não. Vamos tentar o segundo aqui. Pode isso, gente? Pronto, minha rede voltou, vamos voltar a funcionar aqui. Nós temos aqui então agora, ó, o number, que é o seguinte. Se eu colocar number como true, que é uma variável do tipo booleana, ele vai se tornar 1. Se eu botar true como number como false, ele vira 0. Number 10, number espaço, espaço, espaço 10, number 10, espaço, 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 tudo se torna 10, tá? Se eu colocar um number 10.33, ele vai se tornar 10.33. Normal, ele não muda. 10,33 o JavaScript não reconhece como número. Então ele vai fazer o quê? Not a number, NaN. Mesma coisa, 10 espaço 33. Ele não tem como verificar esse caractere no meio aqui. Vira not a number. E o number John, ou seja, um texto qualquer, vira not a number. Então, vocês têm como testar se o número se ele é um número, efetivamente. Além do type of. Tem outras formas. Existe uma questão de performance entre o number e o type of, mas isso aqui é muito útil. Às vezes você não quer fazer o teste como true e false, você quer testar um número, você testa, faz isso. Number true vai te dar 1 ou 0, basicamente. Uma outra coisa interessante seria você usar esse number, a função number,
em uma data. Então nós temos aqui, ó, o X que recebe uma data, 2017, 9/30, tá? É padrão americano, tá, gente? Ano, mês e dia. Então nós temos aqui number e a variável X. Ele vai me dar esse valor aqui. Isso aqui, gente, é um formato numérico que representa esse número aqui. É um padrão que existe na internet de nomenclatura de números. Depois, na aula síncrona, eu explico melhor como que a gente usa isso aqui, tá bom? Mas é um padrão Unix que a gente trabalha. Fechando, fechando. Ok. O parseInt é basicamente para eu converter uma variável qualquer em string. Eu fizer parseInt e eu passar um valor aqui, ele vai me converter para string. Se o valor não tiver como ser convertido, years, o nome, 10, inclusive olha que interessante, 10 years, ele converte o 10, ele vira número. Mas o years 10, ele não consegue. Ou seja, pega os primeiros caracteres somente. Se ele conseguir converter, ele vira número, parseInt. Agora, o parsefloat é o inverso, ele vai fazer conversão para ponto flutuante. Mesma coisa, se eu colocar 10 years, ele vai transformar para 10, esse aqui é um 10 ponto flutuante, ele não tem nenhuma casa após a vírgula, mas é ponto flutuante. E eu tenho aqui years 10, ele não é um número, porque não consegue converter. E a palavra reservada, not a number, que eu estou falando até falar chega, basicamente é para representar um número que qualquer coisa que não tenha possibilidade de ser um número, vamos falar assim, né? Um exemplo bacana, se eu dividir 100 por maçã. Não tem como dividir 100 por maçã, tá? Porque 100 dividido por uma string você não tem como converter para número. Então, acabou. Isso aqui é um not a number. Aí sempre vai dar essas funçõezinhas aqui. Gente, a aula estendeu muito hoje, era muito conteúdo, tá? Se eu não fizesse isso aqui, a aula seria maior ainda. Mas, espero que vocês tenham entendido bastante. Façam esses exercícios todos aqui do que eu tenho de exemplos. Brinquem com eles na aula 9 e na aula 10. A aula que vem vai ser uma aula síncrona, onde eu vou fazer exercícios em cima disso aqui. E aí depois tem a última aula assíncrona da disciplina, do conteúdo de JavaScript, que é a parte de formulários. Na próxima aula vai ter mais JavaScript. Aquele abraço, gente.